Abra sua Bíblia em Salmos 59. Salmo 59, do 9 ao 17. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. O meu Deus, com a sua benignidade, virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado da sua boca e pelas suas palavras dos seus lábios, fiquem presos na soberba. Pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina sobre Jacó até os confins da terra. Eles tornam a vir à tarde, uivam como cães e andam rodeando a cidade. Vagueiam buscando o que comer e resmungam se não se fartem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tem sido para mim uma fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. A ti, ó força minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha fortaleza e é o Deus que me mostra a benignidade. Amém? Diga assim: Senhor Deus, esta é a palavra do Senhor. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje serei ensinado por ela. Abra minha mente e também o meu coração, e eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Pode sentar. Irmãos, nós vemos esse salmo e nós vemos que esses salmos foram feitos por Davi. E os salmos eram uma forma de fazer uma música para o Senhor. Que gostoso quando você senta e fala assim: eu vou fazer uma música para o Senhor. Tem gente que quer fazer uma música para a namorada, fazer uma música pelo que passou. Mas Davi tinha o prazer de sentar e começar a fazer música para adorar o nome do Senhor. E você pode pegar qualquer música, ela vem na parada assim, ó, fica tocando na sua cabeça o tempo todo, né? E depois some, não aparece mais aquela música. Mas eu digo para você que o Salmo de Davi faz 3.000 anos que faz sucesso, porque foi feito para o Senhor nosso Deus, e saiu do coração de um adorador. Saiu do coração de um adorador. Você sabe a força que tem um adorador? Um adorador, meu querido, ele faz com que as muralhas se caem. Ela faz com que leões fechem as bocas. Ele faz com que você possa andar sobre as águas. Um adorador tem um grande poder na vida dele. Então, Davi, ele era um adorador. Ele estava trabalhando e ele adorava o Senhor. Ele estava apacentando as ovelhas e ele adorava o Senhor. Em todo o momento, Davi adorava o Senhor. E hoje eu quero fazer aqui, vou colocar o nome dessa mensagem como mão vencedora. Levante sua mão. Diga assim: essa mão é uma mão vencedora, porque eu vou usá-la para adorar ao Senhor. Então adore aí, aleluia! Dá glória a Deus! Adore!
Adore! Adore! Você tem usado essas mãos para adorar o Senhor. Quando você está na luta, levanta a mão, adore o Senhor. Quando você estiver na dificuldade, adore o Senhor. Quando você estiver na alegria, adore ao Senhor. Sempre levante a sua mão para adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vai na sua frente para pelejar por você. Adore a Ele. Muitas pessoas têm levantado a sua mão para dar um soco na pessoa. Levantado a sua mão para fazer coisas ilícitas. Ter levantado a sua mão para ferir pessoas. Mas aquele que levanta a sua mão para adorar ao Senhor, esse sim vai receber a sua vitória. Levanta assim, ó, e faz assim. Pega a sua vitória. Porque Deus está colocando a vitória na mão de adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Irmãos, eu quero ler algumas partes bem rápido, porque não temos muito tempo. Mas Deus, Ele levantou o primeiro rei sobre Israel. O nome dele era Saul. E a palavra de Deus diz que foi um homem a qual dos ombros para cima não havia igual. Pois é, esse rapaz parecia o pastor Ronaldo. Brincadeira, irmão. Mas ele era um homem diferente, era um homem bonito. Era um homem assim que sobressaía todas as pessoas. Então quando aquelas pessoas olharam aquele homem, falaram assim: esse tem que ser o rei. Ele era alto, forte, bonito. E todo mundo falou assim: esse é um rei digno para estar à frente do povo de Israel. O povo escolheu, né? O povo ficou assim: ah, sim, esse daí, ó, tá certo. Samuel foi lá e ungiu Saul como rei, o primeiro rei de Israel. Ele tinha tudo para dar certo, irmão, porque Deus confiou uma missão na mão dele, uma honra. Ele vai governar o meu povo. E às vezes Deus coloca na tua mão algo ou alguma coisa, dizendo assim: eu vou honrar você, vou colocar algo na sua mão para você fazer, então me honre através daquilo que eu estou colocando na tua mão hoje. Só que Saul errou demais. Ele levantou a sua mão, não para adorar o Senhor, mas aquilo que Deus colocou na mão dele, ele deixou escapar. Olha só o que diz em 1 Samuel capítulo 13. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha só, irmãos, Deus queria estabelecer para sempre o reinado dele sobre Israel. Mas o que ele fez? Ele desobedeceu. Olha só o que aconteceu. Ele estava para guerrear contra os filisteus. Samuel era o sacerdote. Só o sacerdote poderia oferecer o holocausto diante do Senhor naquela época. E o rei, ele falou: eu sou o rei de Israel. Então Samuel está demorando, o povo está me deixando, os filisteus estão se levantando. O que eu vou fazer? Eu mesmo vou fazer. Irmão, não queira fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Mas Samuel foi lá e fez o que não era para fazer. E quando Samuel chegou, falou assim: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: não, você demorou, Samuel, então eu tive que fazer.
Sabe, tem muita gente que só sabe dar desculpa. Olha, o Senhor demorou para responder, então eu deixei de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Tem gente que quer fazer da maneira dele, da forma dele, no dia, na hora dele, e não espera no Senhor. Ele fala: Senhor, faz a tua vontade, mas quando bate o medo, bate o desespero, o que ele vai lá e faz tudo errado. Saul fez isso. Olha só, além disso, olha só o que ele fez. 1 Samuel 15:9. Levantaram os amaleques, os amalequitas. Então Deus falou assim: vai lá e destrói todos. Olha só, Samuel 15:9. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e a Opa, é isso aí? 15:9, né? Tá certo. E vamos ler de novo. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha só, irmão, Deus falou assim: vai lá e destrói tudo. Às vezes Deus está falando para você: vai lá e destrói tudo, tira tudo. Aí, o que ele foi lá? Ele poupou Agag, que era o rei. Ele poupou o melhor das ovelhas, das vacas, dos cordeiros. Ele falou assim: eu vou oferecer para o Senhor. Não fez de novo o que Deus mandou ele fazer. Olha o que ele diz no 15:11. Deus falou: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Deus se arrependeu de ter colocado Saul sobre o trono. Por quê? Por causa da desobediência. Porque por falta de fazer a vontade do Senhor. Deus colocou algo na sua mão para fazer, faça. Deus pediu para você fazer alguma coisa, faça. Deus te chamou, e se Ele te chamou, é para você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se você não se levantar para fazer aquilo que Deus mandou fazer, Ele vai se arrepender de ter colocado você onde Ele colocou. Tantas pessoas pedem: Senhor, me abre essa porta. Deus faz com que isso aconteça. Aí Ele abre a porta e Ele fala: vai lá e faz a minha vontade. Vai lá e faz o que eu estou te mandando. E Ele chega lá e faz tudo diferente. Tudo diferente do que era para fazer. E de repente, Deus tira. Porque Ele se arrepende. Porque quando Ele coloca algo na sua mão, Ele fala: meu servo, vai na minha frente e faz aquilo que eu estou querendo que você faça. Sabe que isso é um privilégio. É um privilégio você fazer a vontade do Senhor. É um privilégio você estar aqui. É um privilégio você se levantar e dizer assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Senhor, eu não quero ser só um frequentador da igreja, mas eu quero fazer parte dessa igreja. Senhor, eu quero ir e abrir células, porque a tua palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim, abre as portas e eu estarei fazendo a tua vontade. Quando você se levanta para fazer, quando você se levanta para evangelizar, quando você se levanta para ajudar as pessoas, Deus vai confirmar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para sempre. Você quer que Deus confirme a bênção sobre a sua vida? Então faça a vontade do Senhor.
cumpra as suas palavras. Sabe o que aconteceu com Saul? 1 Samuel 16:14 diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Olha só, porque onde há o Espírito do Senhor, aí a paz, a alegria, a força. Mas aonde não tem o Espírito do Senhor, aí há medo, há destruição, há pavor. E a palavra de Deus diz que quando Saul deixou de fazer aquilo que era para ser feito, Deus tirou o Espírito dele. E sabe o que aconteceu? Ele tinha medo, ficou louco. Davi, quando pecou, ele falou assim: Senhor, me perdoa, tira tudo que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, você tem alegria porque o Espírito Santo está dentro da sua vida. Você consegue vencer porque o Espírito Santo está na sua vida. Sabe, no momento da dificuldade ali, quando tudo parece que vai te derrubar, e você fala: agora eu vou ser destruído, e de repente aquela força vem dentro de você, e você olha para o alto e você diz: eu não vou desistir, eu vou continuar marchando, porque eu sei que o Senhor é comigo. O Espírito Santo é que está dentro de você, é que dá essa força, é que move você, é que faz você subir mais alto e alcançar um outro nível. É o Espírito Santo. E aí a gente vê do outro lado Davi. Davi estava lá no pasto e estava louvando a Deus, estava tocando a sua harpa, estava adorando o Senhor. Ele não era reconhecido pelos pais, até porque quando foram chamar as pessoas lá para alguém vai ser rei, aí Jessé, separa os teus filhos. Jessé não chamou nem Davi, porque Davi era pequeno, Davi era ruivozinho, era uma pessoa até desprezível, ficava lá fazendo as piores dos trabalhos. Às vezes você pode dizer assim: eu sou tão desprezível, eu faço coisas tão pequenas, mas quando Deus te chama, não importa o lugar que você está, Deus está te vendo e Ele está te chamando do lugar onde você está, e você está ali adorando o Senhor, adorando, e Deus levanta você como um adorador em espírito e em verdade para adorar Ele o tempo todo. Davi foi chamado. E olha só, irmão, no momento de dificuldade de Saul, quando o Espírito Santo saiu dele, ele disse: eu preciso de alguém que toque bem. Eu preciso de alguém que venha tocar alguma coisa, cantar algum louvor, para ver se eu fico mais tranquilo. E diz a palavra do Senhor que Davi foi. E Davi, quando tocava ali o seu instrumento, o Espírito do Senhor entrava em Saul, e aquele espírito mau saía e ele sentia melhor. Irmão, quando há o Espírito Santo de Deus, através da adoração de um verdadeiro adorador, coisas grandes acontecem, o inimigo cai, você consegue transpor barreiras, porque não há poder maior do que um adorador, não há poder maior do que aquele que vai na frente cantando. Não importa a dificuldade, ele continua cantando, não importa a situação, ele continua adorando. Não importa que o povo está se levantando contra você, ele vai continuar adorando, porque ele é um verdadeiro adorador. Aleluia. Davi era esse verdadeiro adorador. Sabe, verdadeiro adorador não tem medo da situação, porque o dia ruim chega,
Momentos difíceis chegam, por quê? Para te destruir? Não. Um momento difícil vem para que você possa treinar a sua fé. Irmãos, e diz a palavra do Senhor, que havia os filisteus que estavam toda hora falando para os israelitas, dizendo: não tem homem aí não? Levanta um homem para poder guerrear contra Golias. Era o maior dos soldados filisteus. E às vezes Golias representando na nossa vida como problemas grandes, dificuldades grandes, coisas impossíveis de acontecer. Talvez você está vivendo aí, está olhando um Golias, e esse Golias tem gritado: e aí não tem homem aí não, não tem mulher aí não, não tem adorador aí não para me encarar, e você tem se acovardado. Mas Davi, quando ouviu aquilo, o Espírito do Senhor veio sobre Davi, e Davi falou assim: eu consigo vencer esse gigante. Ele era pequenininho, mas ele falava assim: eu posso ser pequeno, mas esse Golias aí não vai conseguir me vencer, porque eu estou com a minha mão levantada para o céu, e eu sou um adorador, e quando eu adoro as coisas acontecem. Eu lembro quando eu estava lá cuidando das ovelhas, e de repente levantou um leão, e eu destruí o leão, porque eu sou um adorador, e não há leão que se levante contra mim, porque eu vou com a minha mão levantada, e o leão vai fechar a boca, porque eu venço através da adoração. Aí eu lembro, Senhor, que Ele levantou o urso também, e eu venci o urso porque eu sou forte? Não, porque eu continuo sendo adorador, e o adorador vence sempre, porque é o Senhor que vai na frente. Esse adorador, ele ouviu que o filisteu estava lá gritando, falando com aquele povo, humilhando, e ele falou assim: deixa eu ir. Olha só o que está escrito em 1 Samuel 17, do 32 ao 17. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vi um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, eu o feria e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Irmãos, sabe o que Davi fez? Ele tomou posição como servo de Deus, e não teve medo da situação, porque ele sabia que não era ele, mas era o Espírito do Senhor que estava sobre a vida dele, que o fazia vencer, que o fazia ter a vitória, que o fazia ir adiante. Não se intimide com os leões, não se intimide com o urso que se levanta contra você, mas vai em nome do Senhor Jesus, para que Ele possa
possa fazer com que você esteja corajoso, acreditando, com a fé em ordem, dizendo: o Senhor me fez livrar tantos leões, não vai ser agora que eu vou cair, eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. O Senhor é com você. Olha para o lado e diga: o Senhor é com você. 1 Samuel 17, 42 a 47. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou ele, porquanto era moço demais e gentil aspecto, porque servo de Deus é gentil. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para você vir contra mim com pau? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, pode vir, e eu vou dar sua carne para as aves dos céus e para a besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha o que você tem que dizer contra o inimigo. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porquanto o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha mão. Primeiro Samuel 18, do 10 ao 11. Irmãos, quando Davi venceu Golias, cortou a cabeça dele, porque o Senhor era com ele. Então Saul chamou ele para dentro do palácio, porque Deus já tinha uma promessa para ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente não toma posse da promessa que Deus deu para nós. Às vezes você esquece da promessa do Senhor, por causa que você fica olhando as dificuldades da frente. Eu imagino que quando Davi olhou aquele urso, olhou aquele leão, ele lembrou das promessas que Deus tinha para a vida dele, e falou assim: eu não tenho medo, pode levantar, eu vou, porque o Senhor é comigo, porque Ele tem uma promessa na minha vida. Quando ele olhou aquele Golias, ele olhou para aquele Golias e disse assim: eu vou. Muita gente falou para ele: não vai não, porque você pode morrer, não continua não, porque a situação está difícil, não faz isso não, que você não vai conseguir. Então Davi olhou para aquele Golias e enxergou a promessa do Senhor. Deus tem uma promessa para mim, e se Ele tem uma promessa para mim e levantou esse gigante, ele vai cair, porque a promessa do Senhor nunca volta vazia, mas ela sempre se cumpre, e eu acredito que ela vai se cumprir na minha vida. Davi tinha certeza no Deus que ele servia. Davi tinha certeza, porque ele era um adorador, ele confiava na palavra, ele confiava no Deus que ele servia. Então o leão podia se levantar, o urso poderia se levantar, Golias poderia se levantar, o exército todo do filisteu poderia se levantar, mas ele sabia quem ele era e a promessa que Deus tinha na vida dele. Saiba que hoje Deus, Ele está fazendo lembrar na sua mente a promessa que Ele fez para você. Ela continua sendo a mesma. Não tenha medo, não olhe para trás, mas continue, porque a promessa vai se cumprir na sua vida. Aleluia.
palavra de Deus diz que quando Davi venceu Golias, Deus reforçou tudo aquilo que ele tinha prometido na vida de Davi. E Davi começou a ser próspero em tudo que ele fazia. Ele se levantava e era um homem de guerra. E quando ele se levantava contra um povo, aquele povo não prevalecia, porque Davi ia com espada, mas o Espírito de Deus estava com ele. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Quando você tem uma promessa de Deus e você não desiste, quando você tem uma promessa de Deus e continua confiando, irmão, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Aonde você colocar a planta do seu pé vai ser abençoado, porque não é você, mas é a promessa de Deus sobre a sua vida. E se você tem essa promessa, meu irmão, comece a ter coragem, comece a ter fé, comece a adorar, comece a levantar a mão e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza na hora da tribulação. Acredite. Aleluia, glória, oh. Olha só, meu irmão, 1 Samuel 18, 10 e 11, diz assim: e aconteceu no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava o quê? Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na sua mão o quê? Uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Mão vencedora. Saul, em vez de pegar a sua mão para adorar a Deus, para tocar alguma coisa, ele usou a sua mão para fazer algo de diferente. Ele pegou a lança e tentou encravar essa lança em Davi por causa do ciúme. Porque as pessoas diziam, quando ele voltou da guerra, as mulheres cantavam e diziam assim: Saul feriu milhares, mas Davi dezenas de milhares. Só que aquilo subiu para o coração dele, de Saul, e ele ficou com inveja. E ele pegou a lança e falou: eu vou acabar com esse Davi, eu vou matar Davi. Sabe, meu irmão, quando você adora, muita gente, o inimigo às vezes entra na vida das pessoas, e às vezes com a permissão de Deus, porque diz a palavra, você pode ler que acabamos, um espírito da parte do Senhor entrou nele. E muitas vezes a lança vai vir na sua direção, porque eles querem destruir o seu sonho, quer destruir aquilo que você confia. E essa lança pode ser algo que você não está aguentando, você está falando, estão lançando. Davi podia estar chorando, dizendo assim: Senhor, eu vou desistir, porque não é isso para mim. Estão querendo me matar, o meu próprio rei está querendo me matar. Porque às vezes Deus permite pessoas da própria família, Deus permite pessoas próximas para ferir você, para você desistir. E Saul, ele tomou a decisão errada, porque ele quis matar aquilo que Deus levantou para pelejar por ele. Deus levantou Davi
para ser um guerreiro dele, para vencer as batalhas de quem? Do rei. E Saul levantou a lança para matar quem? Aquele que Deus levantou para defender ele. Coisa de louco. Às vezes você tem levantado a sua mão não para adorar, mas para destruir algo que Deus levantou para abençoar a sua própria vida. Pensa nisso. Você tem levantado a sua mão para matar aquele que Deus levantou para ser aquele que vai na sua frente. Deus levantou pessoas na sua vida para te abençoar, para lutar a sua guerra. E muitas vezes você está olhando para essa pessoa para querer destruir. Queria chamar o Tiaguinho aqui. Eita, Tiaguinho. É o nosso mestre do teatro aqui, né? Oh, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Fica aqui um pouquinho. Salmo 46, 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, imagina. Está aqui. Fica aí. Desse lado está Davi tocando a harpa. Tocando a harpa. Não. Faz assim, é isso. Toca assim. Segura aqui a harpa e toca aqui com a mão. Assim. Tá tocando bem a harpa aí, irmão? E aí Davi estava tocando a harpa. E do outro lado, Saul, com a sua mão, na onde? Na lança. De um lado, Saul com a lança. Do outro lado, Davi tocando a harpa. Irmão, no momento de tribulação, pode estar Saul com a lança do outro lado. E você tocando a harpa, porque quando você adora no momento difícil, Deus está com você, aleluia. Olha só, a palavra de Deus diz que quando Saul pegou a lança, atirou, desviou dele. Aí ele foi de novo, pegou a lança de novo. Eu vou encravar esse cara na parede. E Saul era um homem de guerra, era um homem que não errava, era um homem que tinha força, era um homem que foi levantado por Deus, era um guerreiro. Então ele não ia errar a segunda vez. Então ele pegou e não pegou de novo. Sabe por quê? Porque ele estava adorando. Alguém vai lançar sobre você a lança, mas não vai acertar você. Sabe por quê? Porque o Senhor adora aqueles que num momento difícil levanta suas mãos para adorar o Senhor, para glorificar a Deus num momento difícil. No momento difícil, Senhor, como está difícil, mas eu vou continuar adorando, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar com as minhas mãos levantadas, porque eu sei que o verdadeiro adorador levanta a sua mão para adorar o tempo todo o Deus vivo e todo poderoso. Aleluia! Eu vou adorar, oh, vou adorar. Não importa a situação, eu vou adorar. Na verdade, Davi estava ali
E a lança estava vindo. Mas, irmãos, Deus, Ele estava no controle da situação. Não importa se a pessoa tem uma boa mira, mas a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso escudo. Então o escudo do Senhor estava na frente de Davi. E aquela lança poderia vir, mas quando chegava aqui no escudo, ela desviava. Quando ela vinha, ela batia no escudo e desviava. Quando você estiver na frente da batalha, o Senhor vai na frente, porque Ele é o seu escudo, Ele é aquele que está na frente. Então não temas, porque nenhuma seta vai chegar até você, porque Ele estará na tua frente em todos os momentos. Então não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do leão, não importa o tamanho do urso, não importa as lanças lançadas, o escudo do Senhor é o que protege você de todo o mal e vai te livrar sempre. Eu vou adorar o Senhor. Obrigado, querida. Aplauda o Senhor. Fique em pé. É hora de levantar a sua mão para adorar. Para adorar. O verdadeiro adorador adora. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe que na hora do refúgio ali, na hora da dificuldade, às vezes você fala, eu estou em problemas, mas Deus está dizendo, não, você não está em problema, você está em treinamento. Você está em treinamento. Deus está treinando você para que você possa atingir um nível maior na sua área espiritual. Deus quer você um verdadeiro adorador. Deus levantou José e confirmou a bênção dele diante de toda a família, dizendo, eu vou te colocar por cabeça. José teve que passar por diversos momentos, ser traído pelos irmãos, ser vendido como escravo, ser caluniado no tempo que ele estava lá dentro do palácio, mas Deus cumpriu a palavra dele e fez com que a promessa fosse cumprida, tornando ele o governador do Egito. Deus cumpriu a palavra sobre Davi, porque Davi, ele teve os momentos difíceis. Saul não queria que ele fosse rei, mas quando Deus dá a palavra, a última palavra é do Senhor. Então Deus levantou Davi como o rei da linhagem que viria Jesus Cristo, e o seu reino dura para sempre. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Só que eu preciso levantar a mão para a direção certa.